Pessoal, então vamos à receitinha desse bolo. É um bolo de baunilha, né? A famosa massa branca. Então, eu vou fazer aqui, depois a gente vai no passo a passo da montagem e até finalizar com a decoração desse bolinho. Eu vou deixar a receitinha completa para vocês na descrição do vídeo. Aqui a gente vai começar batendo os ovos e o açúcar. A gente vai bater bastante até essa mistura dobrar de volume, como vocês estão vendo aí, e ficar bem branquinha. A gente vai bater em torno de 8 minutinhos, 8, 10 minutinhos é o suficiente. Aqui agora eu vou colocar uma misturinha de água quente com óleo de soja. A gente vai adicionando assim mesmo, aos pouquinhos, em ponto de fio, até colocar toda a mistura e depois a gente deixa bater mais um pouquinho, mais uns um minutinho, até misturar completamente. Depois a gente vai desligar a batedeira. Batedeira desligada, agora a gente vai peneirar a farinha de trigo e vai mexer levemente com o próprio fouet da batedeira. Agora aqui a gente adiciona a baunilha e o fermento em pó, mistura novamente e leva para assar. Eu gosto de assar sempre em duas formas. Aqui eu dividi, coloquei uma quantidadezinha maior em uma forma e uma quantidade menor em outra. A quantidade maior me rende 2 discos, né? E a menor me rende 1 disco. Massinha pronta. Agora a gente vai montar esse bolinho. A gente vai montar ele na própria forma mesmo. Minha forma tem 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. A gente já envolve ela ali com um saco plástico, né? Molhei com aquela calda base, né? De leite condensado e água. E faço uma cinta, né? A famosa cinta de contenção com chantilly. Eu fiz o meu bolo com recheio de doce caseiro de abacaxi e doce de coco. É um brigadeiro de coco. Aí já recheei a primeira camada, coloco o segundo disco de massa, dou uma leve pressionada nele aqui na forma, né, pra ficar tudo no lugar. E repito do mesmo processo. Eu vou molhar o bolo, vou molhar essa camada, vou passar a cinta de chantilly novamente, vou colocar o doce de coco sobre o bolo, a camada de bolo, e por cima coloco o doce de coco não, perdão, coloco o doce de abacaxi sobre o bolo, depois o doce de coco. Esse recheio de coco, ele é um recheio de coco bem cremoso, ficou uma delícia. Essa aqui é a camada que eu assei sozinha, tá vendo? Eu só tirei aquela barriguinha de cima e eu gosto sempre de pôr ela por último, porque quando eu virar ela vai ser a base do bolo. Então, ela fica uma base mais firme. Então, a gente molha novamente, fecha e leva pra geladeira. Eu gosto de deixar na geladeira sempre por volta de 8 até 12 horas. Aqui eu fiz num dia para decorar no dia seguinte. Aqui ele tá prontinho para ir pra geladeira. Você pode ver que ele passou um pouquinho da forma. Meus bolos ficam sempre nessa altura. Ele fica com uns 15 de diâmetro por 12 de altura, 11, 12 de altura. Aqui a gente vai bater o chantilly. Então tá o chantilly bem gelado com o leite em pó. Eu dou uma leve misturada ali, né, antes de ligar a batedeira. Em seguida, eu ligo a batedeira em velocidade média e vou aumentando até chegar naquele ponto que é o famoso ponto do buraco no meio, né? Vou mostrando aqui pra vocês. Aqui vocês podem ver que ele já abriu bastante, já tá no ponto da gente hidratar ele. Eu começo hidratando o chantilly com o próprio corante. Eu tô usando o rosa pink da Mago. Eu quero um rosinha mais clarinho, então eu coloco uma quantidade menor. E vou mexendo, alisando. E depois eu vou adicionando o leite condensado até chegar no ponto ideal para alisar, que é aquele ponto brilhoso, bom para espatular. Aqui eu coloco um pouquinho de chantilly no prato, que é pra ajudar a firmar o bolo, né? Dar uma colada no bolo. E agora eu vou espalhar o chantilly por todo ele. Vou alisar, vou passar uma espátula de textura. E pra finalizar, eu vou fazer um trabalhinho de bico
no pé do bolo pra dar um charmezinho nele, pra deixar ele bem delicadinho. Aí vocês vão acompanhando. Eu alisei ele, né? Essa primeira camada eu alisei. Agora eu vou fazer uma textura com a espátula da Arte em Bolo. Eu vou usar esses babadinhos com espaçamentos menores, os menorzinhos. Eu vou passando aqui. E depois eu vou finalizar com as minhas rosetas no pé do bolo, né? Com o bico da Wilton, bico 35 da Wilton. Aqui, nesse momento, a minha câmera tinha dado uma desfocada, acabou balançando ali. Era pra ter filmado todo o bolo, acabou que ela ficou filmando só o pé do bolo. Demorei um pouquinho pra perceber. Aqui eu estou com o bico 35, para fazer os rodapé. Eu vou usar o bico 35, que é o bico de rosetas, 35 da Wilton. Mostrar pra vocês aqui a numeração dele, não deu pra ver muito bem, mas é o 35 da Wilton. Eu dei uma leve escurecida no chantilly, deixei ele um pouquinho mais escuro, com um pouquinho mais de corante, pra sobressair um pouquinho o rosa sobre o rosa mais claro do bolo, do espatulado do bolo. Eu começo sempre pela parte de trás do bolo, né? Então, o clássico aqui. A gente faz uma pitanguinha e dá uma volta, né? Faz a letra C em volta dessa pitanga. Faço uma pitanguinha e dou uma volta no bolo. Fiz 2 camadas, né? Uma em cima da outra. E ficou bem lindinho esse bolo, bem delicadinho. Aí ficou um bolo de 1,5 kg. Serve aproximadamente umas 15 pessoas. É um bolo, na verdade, assim, pelo tamanho, é um dos que eu mais vendo aqui. Pra finalizar mesmo, né, o toque final aqui, eu vou jogar um brilhinho nesse bolo. Eu vou usar aqui o Ponacar da Mago e vou passar por todo o bolo pra ficar um perolado bem bonito sobre as rosetas. O que eu falei sobre o rosa mais escurinho sobre o rosa claro do bolo, fica uma sainha de rosetas muito linda em cima do rosa clarinho. Espero que vocês tenham gostado. A parte de cima dele, eu preferi deixar assim mesmo, com essas quinas imperfeitas, né? Pessoa que não gostar das quinas imperfeitas, é só alisar ali e deixar retinha. Eu prefiro meus bolinhos com as quinas imperfeitas. Então, pessoal, a receita é essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, pra mim tá podendo trazer mais receitinhas assim como essas aqui pra vocês. Se tiver alguma receitinha também que vocês querem que eu traga, alguma decoração que vocês querem ver aqui, deixa nos comentários que eu vou estar trazendo aqui pra gente, tá bom?